No momento em que se realizar, ele se tornará público. Mas não faça isso antes de qualquer forma, porque as consequências, elas poderão vir. As retaliações, elas poderão vir na minha e na sua vida. No versículo 23 e 24, a palavra de Deus diz que os irmãos de José estavam lá cuidando das coisas do pai, e o pai mandou José ir atrás deles. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Em outras palavras, vai dizer que jogaram José numa cova. Então observe, a partir do momento em que José compartilhou o sonho com os irmãos, eles começaram a odiar e eles buscaram matar aquele sonho de José. Mas como eu disse no início, o tema da nossa mensagem é o plano dos homens versus o propósito de Deus. E no momento em que os irmãos de José jogaram ele naquela cova, naquela cisterna, em outras palavras, em outras traduções falam, eles estavam achando que eles iam matar José. Eles estavam achando que estava tudo acabado. E muitas vezes, irmãos, nos lançam em covas, achando que vão acabar com a nossa história. Nos lançam na cova do vício, nos lançam na cova da calúnia, nos lançam na cova do esquecimento. Aqui foi uma cova física. Mas se nós analisarmos a vida de José, a gente vai ver que ao invés de se entregar naquela cova, ele usou aquela cova como um trampolim para atingir o nível que Deus queria que ele fizesse. E outra vez, irmão, desses reelzinhos aí do Instagram, falando que a cova é algo interessante. Você olha para os lados, você não consegue ver nada. O único lugar que você consegue enxergar algo na cova é a organização. Isso significa que existem situações que a nossa relação horizontal com o irmão, com o pastor, com o esposo, com a esposa, ela muitas vezes não vai ter benefício. Ela muitas vezes não há comunicação. Mas existe uma comunicação que é a vertical, que é de nós para Deus, que independente de qual seja a forma que nós estejamos, a gente sempre vai conseguir olhar para o alto e vai conseguir enxergar Deus. Amém. Glória. O plano dos homens naquela situação era justamente que José morresse. O plano de Deus, o propósito de Deus naquela situação era que José fosse comprado, para que lá na frente a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Então José, naquela cova, ele usou de trampolim. Ele deixou a morte de lado. Ele clamou ao Senhor, e vinha passando uma carruagem, e eles compraram José. E aqui começa a trajetória de José. O primeiro plano do homem e o primeiro propósito de Deus. Como eu disse, o plano é que ele morresse. O propósito é que ele fosse comprado como escravo. Pulando para a Gênesis 39, de 1 a 4. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial da guarda do faraó, comprou os ismaelitas. Como eu falei, ele dentro da cova vinha passando a carruagem dos ismaelitas e os irmãos o venderam como escravo. Esses israelitas agora pegam ele, levam para o Egito e vendem para Potifar. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor no Egito. Quando este percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a casa e lhe confiou tudo que eu possuía. E eu começo a refletir, irmãos, acerca
Ele tinha ido fazer o que o pai pediu atrás dos irmãos. Os irmãos, uns queriam matá-lo, o mais velho Rubem falou: não, joga na cova. Ele é vendido como escravo. Ali ele já vai agora para a casa de Potifar, no Egito. E Deus era com José, a palavra de Deus. Muitas vezes nós somos postos em determinadas circunstâncias em que a gente fica paralisado. Imagina a gente primeiro ser jogado numa cova, depois ser vendido como escravo. Mas o que eu percebo na vida de José é justamente de quem tem intimidade com Deus, quem sabe qual é o real propósito de Deus na sua vida. Ele pode até ficar entristecido, mas ele não se deixa entregar às circunstâncias. Ele não se deixou abater na cova, e agora ele não se deixou abater como escravo. E José, enquanto escravo, desempenhou um papel tão fundamental, até mesmo na escravidão, que era apenas física, mas não era a escravidão nem da mente nem do coração. E nós sabemos que a nossa mente, irmãos, é um campo de batalha muito forte. Existem situações que a gente está passando, que a gente está vivendo, que nem é do tamanho que a gente realmente imagina que é. Mas quando a gente não tem certeza do propósito de Deus em nossas vidas, aquilo se torna um gigante tão grande, capaz de nos paralisar. Mas eu quero profetizar nessa noite na minha e na sua vida, que assim como foi na vida de José, independente de qual seja a escravidão que o inimigo tenha colocado, essa escravidão, ela não atingirá nossa mente e nosso coração. E o propósito de Deus se cumprirá. E aquilo que Ele montou para que nós fôssemos eternos escravos, Deus nos preparará para sermos a segunda pessoa do reino. Até então, a segunda pessoa. O plano dos homens era que José fosse escravo. O propósito de Deus, que ele fosse mordomo de Potifar e se tornasse a segunda pessoa da hierarquia. Mas vale salientar que não é porque José era obediente, que não é porque José estava seguindo o propósito de Deus, que tudo na vida dele ia ser mil maravilhas, ia ser só flores. Não. A própria palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições, mas assim como Jesus venceu, nós também somos capazes de vencer. Até mesmo porque Jesus disse que em nome dele nós podemos fazer coisas muito maiores. E aqui agora começa um caminho na vida de José, que quando parecia que ele já tinha vencido a cova, já tinha vencido a escravidão, que o propósito de Deus realmente já estava estabelecido. Imagina, ele já era a segunda pessoa da hierarquia. Essas aflições que eu falei, que o próprio Jesus disse que nós passaríamos, ele também começa a passar. Isso serve para mim e para você. Muitas vezes a gente chega num determinado ponto da nossa vida em que a gente acha que o casamento está ótimo, a vida espiritual está ótima, a profissão está ótima, a família, o material, e a gente acaba se colocando numa zona de conforto. E se tem um lugar, meus irmãos, que é perigoso, é a tal da zona de conforto. Quando a gente está na zona de conforto, a gente ora menos. Quando a gente está na zona de conforto, a gente jejua menos. Quando a gente está na zona de conforto, a gente evangeliza menos. E de vez em quando Deus permite uns ventos, essas aflições, justamente para que a gente venha acordar. Porque é bem verdade que Deus quer nos abençoar. É bem verdade que Deus quer que a gente tenha uma vida aqui na terra, é difícil plena, né? Mas o propósito dele é que a gente tenha uma vida plena. Mas o mais importante que Deus
E eu não sei da vida de vocês, mas na minha vida, a minha intimidade com Deus, o meu relacionamento com Deus, ele melhora e se aproxima justamente quando eu estou passando essa prova. Não que eu abandone o Senhor no momento de calmaria, Deus é mais, não. Mas parece que quando a gente está passando pelas aflições, dá um choque de realidade na gente, parece que as coisas fogem para o meio do controle. E aí essa relação nossa com Deus, falando no meu caso, ela é melhorada. Mas Deus não quer ter um relacionamento conosco somente nos momentos de aflição. E José é um grande exemplo disso, que ele manteve um relacionamento íntimo com Deus no momento de calmaria e no momento de aflição. Quando a gente vai ler Gênesis 39, de 20 a 22, perdão, Gênesis 39, de 7 a 20, eu não vou ler tudo, tá, irmão? Para não prolongar, mas eu vou ler alguns versículos. 7. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor, que era Potifar, começou a cobiçar José e chamou ele: venha, deite-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma na casa, e tudo o que ele tem deixou aos meus cuidados. Ninguém nessa casa está acima de mim. Ele me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra o Senhor? E lá no versículo 17, José foge dela, ele não se deita com ela, com a mulher de Potifar, e ele vem dessa mentira. Aquele escravo hebreu que você trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o Senhor ouviu isso, foi e chamou a José e mandou buscar ele e lançou na prisão. Como eu disse, José saiu da cova para a escravidão e agora era a segunda pessoa do rei. Parecia que tudo estava caminhando para o propósito de Deus. Mas a palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições. E chega uma aflição para José. A mulher de Potifar chama ele para se deitar. Ele rejeitou, ele não aceitou. E ela inventou uma mentira contra ele. E aquela história que vinha caminhando para ele sair da prova, parece que volta lá para a escala zero. Porque até então, ele não tinha quebrado a confiança em momento algum de Potifar. Muito pelo contrário, Potifar confiava nele e entregou o reino todo na mão dele. E uma coisa que me chama a atenção nos versículos 20 a 22 é que José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Qual era o plano do homem? Primeiro, que José caísse, o propósito de Deus, que ele rejeitasse e não caísse. Segundo plano do homem nessa circunstância era que José fosse para a prisão e ficasse lá sendo apanhado, né? E qual foi o propósito de Deus? Mesmo na prisão, Deus era com José, e ele deixou de ser um prisioneiro comum, e o propósito de Deus se cumpriu na vida dele. Ele passou a ser o líder da prisão. Observe, irmãos, que geralmente o plano do homem que não teme ao Senhor é totalmente diferente do propósito de Deus. E o que vai definir se é o plano do homem que vai se cumprir na minha e na sua vida, ou se é o propósito de Deus, é justamente a nossa escolha. Nós sempre teremos duas opções. Não existe uma situação em que a gente vai ter apenas uma.
a gente vai ter sempre a opção de fugir ou ceder, de comprar ou roubar, de aceitar ou rejeitar, de perdoar, de não perdoar. E essa decisão, ela vai fazer com que uma ou outra coisa se cumpra em nossas vidas. O que a gente vai decidir nessa noite? Escolher as obras da carne? Escolher aquilo que os planos do homem se concretizarão em nossas vidas? Ou assim como José, a gente vai escolher pelo Senhor, para que o propósito de Deus se cumpra? Gênesis 41, de 33 a 45. A palavra de Deus vai falar acerca do sonho. E a palavra de Deus vai dizer que o faraó sonhou e chamou todos os sábios do Egito, e ninguém conseguiu desvendar o sonho que ele tinha. Quando o carcereiro se lembra de José, ele tinha prometido 2 anos atrás, quando ele foi poupado a vida pelo faraó, que ele não se esqueceria de José quando chegasse diante por ele. E o faraó teve um sonho, chamou todos os sábios do Egito, e ninguém conseguiu interpretar aquele sonho. O carcereiro se lembra e fala para o faraó: e o José, enquanto ele estava na prisão comigo, ele sempre interpretava os sonhos. E José, mais uma vez, tem a presença de faraó. Só que, nesse caso, faraó não contou qual era o sonho. Ele queria que a pessoa dissesse qual foi o sonho e ainda dissesse a interpretação. Porque, irmãos, quando a pessoa vem falar comigo: eu sonhei isso, o que é que você acha? Não é coisa da nossa cabeça. A pessoa já disse o que é que sonhou. A gente fala inclusive coisa da carne. Agora você imagine o faraó, ele não contou o que tinha sonhado e ele queria saber o sonho e a interpretação. Quem, se não Deus, tem o poder de fazer isso? Ele chamou só o pessoal do Egito, ele poderia chamar o mundo todo. Se não fosse alguém usado por Deus, jamais iria dizer qual foi o sonho e ainda falar sem a interpretação. E o sonho foi que ele fala: procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha no comando da terra do Egito, porque haveriam 7 anos de vaca gorda, que era de prosperidade, e haveriam 7 anos de vacas magras. Quando o faraó ouviu isso de José, ele falou: meu Deus, o sonho realmente é esse. Ele falou o que eu sonhei e ainda trouxe a interpretação. Quem é a pessoa em todo o reino do Egito que eu vou poder chamar para vir cuidar das coisas e que faça uma gestão, uma administração, para que o Egito, ao invés de deixar de ser uma referência, uma potência, ele não venha quebrar? E aí, mais uma vez, quem aparece? José. Glória. Falando assim, irmãos, parece que é muito simples o que aconteceu. Falando assim, parece que foi um caminho fácil de ser trilhado. Mas o que José passou naquela prisão, ainda que Deus estivesse com ele, não foi fácil. Porque a prisão física, ela dói. A prisão física, ela machuca. Mas não existe prisão maior do que a da injustiça.
E ele estava ali preso injustamente. Ele estava ali preso por algo que ele não cometeu. Mas ele continuou firme nos propósitos. E quando Deus tem um propósito em nossas vidas, Ele cria até o que não existe para se cumprir aquilo que Ele tem para nós. José saiu da cova, virou escravo, líder da escravidão, virou o segundo homem da casa de Potifar, na hierarquia, voltou para a prisão e agora ele se torna governador do Egito. É a primeira vez que a gente ouve esse termo, governador do Egito. Até então não existia esse termo. Então, quando Deus tem algo para a nossa vida, meu irmão, não precisa ter parede para ele abrir porta. Não precisa ter parede para ele abrir janela. Não precisa existir um cargo para que ele nos conceda. Quando Deus tem algo para a nossa vida e nós somos fiéis durante o propósito, Ele cria até o que não existe para que o propósito dele se cumpra na minha vida. O plano dos homens era que José continuasse lá na prisão esquecido. O carcereiro deixou 2 anos ele lá, penando. Porém, o propósito de Deus foi dar sonhos a Faraó. Só José interpretava para que ele fosse escolhido governador do Egito. Irmãos, aqui eu chego a um ponto que o diferencial na vida de José realmente é algo extraordinário. Muitas vezes a gente exerce algum tipo de cargo, algum poder que nem é tanto poder assim como o governador do Egito. Mas a gente tem pessoas abaixo de nós na hierarquia, sei lá, numa empresa, numa casa, numa igreja. E ao invés de nós usarmos aquele cargo para abençoar vidas, ao invés de a gente utilizar daquele cargo, daquela função, porque como eu disse, o propósito de Deus é justamente que a gente abençoe vidas. Quando Deus nos concede uma posição melhor, um cargo melhor, abençoe outras vidas. De nada adianta a gente ter só para a gente. De nada adianta. E quando eu vou analisar a vida de José daqui para frente, uma coisa fica muito clara para mim. É que apesar de José ter passado por tudo isso, apesar de ele ter passado por algumas feridas, que não foram algumas, muitas feridas, apesar de ele ter passado por situações inclusive subhumanas, ele escolheu ter a alma curada no processo. Para ficar, como diz na gíria, cheio de mimimi, para ficar se menosprezando, para ficar dizendo que a gente é melhor ou pior do que alguém, que a gente é coitadinho. Ou a gente vai fazer assim como José fez, reconhecer as nossas feridas na alma, saber que temos sim e buscar ajuda em Deus. Porque o que José fez, meus irmãos, para ter a alma dele curada, foi justamente, independente do local que ele estava, na cova, na escravidão, no palácio, no governo, era se relacionar intimamente com Deus. Não existe outra forma de a gente ter a nossa alma curada. Deus deixou o psicólogo, deixou sim, que a gente precisar, a gente vai. Deus deixou o psiquiatra, deixou sim, que não é para doido. Antigamente dizia que era para doido na minha época. Psiquiatra hoje é um médico que não cuida de pessoas doidas e loucas, não, tá? É um médico que cuida de pessoas em depressão, combustível de transtorno. Deus deixou? Deixou sim. E temos que procurar? Temos sim. Mas independente de procurarmos esses profissionais, a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus é que vai fazer com que a nossa alma seja 100% curada. E José é uma prova disso. E como é que eu posso provar a vocês que José teve a alma curada nesse processo? Já estamos caminhando para o final. Gênesis 45.
ia ter 7 anos de riqueza, de prosperidade. José foi o governador do Egito, juntou muitos bens, comida, grãos. Chega agora 7 anos de fome. Todos os povos das redondezas tiveram que recorrer ao Egito, que era o único lugar que tinha comida. Jacó, pai de José ainda vivo, fala com os irmãos de José para irem ao Egito buscar alimento. E para Jacó, José já estava morto. E os irmãos mentiram para o pai dele, levaram inclusive a túnica com sangue de um animal. E José está lá quando ele vê os irmãos chegando no Egito em busca de comida. Ele chama os irmãos, não se identifica para entrar. E aí começa a saber, perguntar como é que está a família, acerca de onde eles são. Como diz o Antônio, João sem braço, está sondado. E eles falam do pai ainda está vivo, falam do irmão mais novo, Benjamim. E José o tempo todo ali por dentro. Eu imagino o sofrimento que ele está. Porque imagina, irmãos, a gente tem o poder de mandar matar, a gente tem o poder de dar ou não dar comida para a pessoa morrer ou não morrer de fome. Justamente com pessoas que nos jogaram na cova, justamente com pessoas que clamaram a nossa morte. E a gente naquele momento ali tem a oportunidade de revidar. Eu disse que nós sempre teremos duas escolhas. José tinha duas opções. Podia mandar os guardas matarem já, ou então dizer que não tinha alimento para eles morreriam de fome. E ele tinha a opção de perdoar. E só quem toma a atitude de perdoar, como José perdoou, é uma pessoa que teve a alma curada de Glória. Não estou minimizando o que fizeram com você. Não estou querendo dizer aqui que as lutas que você tem passado, as covas que você tem sido jogado, a escravidão que porventura você tem vivido, não interfere na sua mente, não interfere nas suas escolhas, não interfere nas suas emoções. Não estou dizendo isso. Nós somos de carne e osso, e eu sei que é difícil muitas vezes. Mas quando nós estamos diante do propósito de Deus, e nossa alma é realmente curada, da mesma forma que a alma de José foi curada, a gente vai ter sempre a escolha de perdoar. Aleluia. E a palavra de Deus diz, no versículo 8, 45:8, uma coisa muito interessante que me chama a atenção nessa passagem. A palavra de Deus diz, José falando para os irmãos, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de Irmãos, isso é muito forte. Porque os irmãos de José jogaram ele para morrer. E ele estava com peso na consciência quando José se identificou e começaram a chorar, dizendo: nos perdoe, a gente que jogou você nessa cova para morrer. Mas José, ele estava diante do propósito de Deus. Ele estava caminhando para que o propósito de Deus. Ele estava caminhando para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. E ele disse: Deus perdoa. Não fiquem achando que foi você que me colocaram nisso, não. Eu imagino que os irmãos envergonhados, com peso na consciência. E José, além de ter a alma curada no processo, ele ainda dá uma palavra para curar a alma dos irmãos. Porque se tem uma coisa, irmãos, que tem o poder de curar, é a liberação de perdão. A gente não sabe o poder que a liberação do perdão tem na nossa vida e na vida do outro. E se engana quem guarda mágoa, quem guarda rancor e acha que está contra o outro. Você está fazendo mal contra si próprio. A palavra de Deus diz que nenhuma raiz de amargura deve brotar no nosso
E a gente observa que José, seguindo o propósito de Deus, passou por tantas coisas, e no momento que ele poderia se ligar, no momento em que ele poderia ir adiante, ele simplesmente fez o que fez. Ele perdoou os irmãos e abençoou a vida deles. Como que nós temos feito com aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas? Como que nós temos tratado aquelas pessoas que no passado nos machucaram com palavras, com atitudes? Será que nós temos seguido o plano dos homens e buscado vingança? Será que nós temos seguido o plano dos homens e esperando um momento para descontar? Ou será que nós temos agido como José, debaixo do propósito de Deus, procurando nos curar a nossa própria alma e ainda assim abençoar a vida daqueles que nos amaram? Não precisa você me responder, porque a pergunta também é para mim. E uma das coisas mais lindas é que a palavra de Deus diz que José manda chamar o pai dele. Ele deixa Benjamim preso e fala para o pai: esse não pai não viria para vir. O pai dele volta. E quando o pai, que é Jacó, vira José, ele cai em prantos. Porque, irmãos, muitas vezes a gente acha que o propósito de Deus em nossas vidas diz respeito apenas a nós. Mas quando a gente está diante do propósito de Deus, promessas feitas aos nossos antepassados, elas se cumprirão através da nossa postura, através da nossa caminhada. E promessas se cumpriram na vida de Jacó, justamente pela postura de José, pela forma como José se portou. E a palavra de Deus diz: em Gênesis 46, 2 e 3. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. E Deus falou por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Irmãos, se José não tivesse seguido o propósito de Deus, essa promessa que foi feita ao pai dele, ao avô dele, ao bisavô dele, não teria se cumprido. Quais promessas foram feitas aos nossos familiares que dependem de mim e de você para que ela venha se cumprir? Quantas coisas se cumprirão em nossa família, baseado na minha e na sua decisão? Não importa o plano do homem, não importa o que o homem diga a nosso respeito, não importa o que o homem tenha profetizado a nosso respeito. O que importa são os planos, os pensamentos do Senhor, porque a palavra dele diz: os pensamentos do Senhor a nosso respeito são maiores do que os nossos pensamentos. E nessa noite, eu e você, assim como José, tenhamos intimidade com Deus, obedeçamos a esse Deus, para que a gente possa estar cumprindo o propósito dele em nossas vidas, e toda a nossa família, as pessoas de nossa comunidade, possam ser impactadas pelo propósito dele, que se cumprirá na minha e na sua vida. E eu agradeço a oportunidade.
mensagem poderosa, meus irmãos. Deus falou conosco de uma forma poderosa nessa noite. E Salomão disse que a palavra vinha para o seu tempo quão boa é. Uma pregação profundamente bíblica que trouxe, sem dúvida nenhuma, a mensagem dos céus aos nossos corações. E José, inclusive, ele é tido como tipo de Cristo. Tanto é que o nome que foi ao documento é Zafinat Paneia, que significa Salvador do mundo. Então, José cumpriu o propósito de Deus. E você está cumprindo o propósito de Deus? Eu não poderia perder a oportunidade de perguntar nesta noite. Você deseja fazer essa aliança com Jesus, assumir esse compromisso e cumprir o propósito de Deus? Tem alguém nesta noite que deseja? Nós queremos orar por você. Se você tem esse desejo no seu coração, eu te convido aqui para orarmos por você. É necessário que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. A sua realização, a sua satisfação depende de cumprir o propósito de Deus. Tem alguém nesta noite que deseja? Nós queremos orar por sua vida. Amém? Amém? Amém. Quantos ouviram Deus falar aqui nessa noite? Amém. Deus realmente falou conosco neste lugar. Tem alguém que deseja? Amém. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu Senhor.